Salve galera! E para fechar a nossa aula sobre exatamente movimento vetorial, nós vamos falar exatamente do último ponto, que é a aceleração vetorial. O que é aceleração vetorial? Primeiro eu peço para você tomar muito cuidado. Nós falamos em aulas anteriores sobre aceleração média vetorial. Não confunda aceleração média vetorial com aceleração vetorial. São duas coisas completamente diferentes. Aceleração média vetorial envolve o conceito de variação de velocidade. Aí nós trabalhamos com o vetor inverso, lembra? Velocidade final menos a inicial. Então, o menos V0 seria um vetor inverso da velocidade inicial em função de um certo tempo. É isso que a gente envolvia. Aqui não. Quando nós pensamos no conceito e usamos a nomenclatura aceleração vetorial, nós estamos nos referindo a uma aceleração resultante, aceleração total. E como nós vamos observar isso? Primeiro, quando nós falamos em aceleração, você tem que entender que aceleração é um vetor. E todo vetor, como você viu na aula anterior, é composto de três características: intensidade, direção e sentido. Todo vetor tem intensidade, direção e sentido. Tá? Quando eu penso exatamente no vetor aceleração, eu estou pensando que a aceleração é a variação da velocidade. Logo, essa velocidade, que também é um vetor, tem intensidade, direção e sentido, ela pode sofrer uma mudança no valor numérico, na intensidade, também chamado de módulo, pode sofrer variação na direção e no sentido. Pensando dessa forma, nessas três características, eu vou entender que a aceleração vetorial ela é composta de duas acelerações. A aceleração chamada de tangente. A tangente é o que nós já estudamos em movimento uniformemente variado. Só que lá nós não ficamos toda hora falando, olha, o nome dessa aceleração é aceleração tangente. Nós a tratamos apenas como aceleração e trabalhamos as funções como a equação horária da velocidade, Torricelli, a equação horária dos espaços, que é o sorvetão. Tá? Mas em todas elas, essa aceleração que aparece aqui é a aceleração chamada de aceleração tangente. Tá? E qual é a função dessa aceleração? Bem, não é nem função, né? Acelerar é a variação da velocidade. A diferença é que quando eu falo de vetor, nesse caso, a aceleração tangente é a variação na intensidade desse valor. Ou seja, se o valor numérico da velocidade está mudando, é porque existe uma aceleração tangencial. Se ele não está mudando, é porque não existe aceleração tangencial. E aí eu comecei falando para você sobre três casos, tá? Movimento retilíneo, que é o que nós já estudamos, tá? Onde o movimento é uniforme, onde ele é acelerado, onde ele é retardado. Começando pelo movimento uniforme. Se eu penso no movimento uniforme, o que eu entendo? Que a velocidade tem um valor constante. Se ele é retilíneo, vai ser em linha reta, então não muda a direção, não muda o sentido, não muda a intensidade. Logo, primeiro eu vou na aceleração, que nós chamamos ela de aceleração tangente. O que eu sei sobre ela? Eu sei que a aceleração tangente vai ser igual a zero, ou seja, ela vai ser representada por um valor nulo. Ah, mas Jabor, eu vi que no segundo caso ela tem um movimento acelerado e teve uma variação no valor da velocidade. De 2 ele foi para 8. O que nós estudamos? Que se o movimento é dito acelerado, logo você tem uma aceleração. Essa aceleração será a nossa aceleração tangente. E ela é uma aceleração a favor do movimento. Você tem que entender, tá? Agora, se eu falo que ele é retardado, significa que a minha velocidade está reduzindo. Eu entendo, então, que existe sim uma aceleração, porém ela é contrária ao movimento. E a aceleração é a que causa mudança no valor. Então, é um vetor aceleração tangente. Então, tanto no segundo quanto no terceiro caso, eu posso afirmar com tranquilidade que a aceleração tangente é diferente de zero. Nesses casos específicos, como eu adotei o valor da velocidade como positivo, eu poderia falar que, quando ele fosse acelerado, se a velocidade é positiva, a aceleração também é positiva. Se a velocidade é positiva e o movimento é retardado, logo a aceleração é negativa. Tudo bem, estaria correto. Só que como estamos falando de um caso geral, não é interessante para a gente ficar engessado em entender que ela é positiva ou negativa. Tá?
tem que lembrar que o movimento acelerado, a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal. E no retardado, a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos, logo, sinais opostos. É isso que eu tenho que lembrar. Tá? E aí eu estudo o caso e vejo o que está acontecendo nele. Perfeito. Agora que eu já analisei a aceleração tangente, que é responsável aí, que é a variação dessa velocidade, eu vou olhar outra relação. Que nesse caso é a aceleração centrípeta ou aceleração circular. Ela aparece geralmente quando você faz curva. Então, quando eu tenho um movimento e ele tende a fazer uma curva, ser curvilíneo, eu já sei que o movimento curvilíneo não é um movimento espontâneo, é um movimento forçado. Nós vamos estudar em aulas futuras lei de Newton. E na primeira lei de Newton, ela fala exatamente que todo corpo tem tendência a manter-se em movimento, retilíneo e uniforme. Ou seja, isso é natural do corpo, andar em linha reta e com a velocidade sempre igual. Quando o valor aumenta ou diminui, quando ele faz uma curva, ou seja, deixa de ser reto, eu estou dizendo que isso não é espontâneo, isso é algo forçado, ou seja, teve a aplicação de uma ou mais forças. O movimento foi forçado. Tá? E aí nós vamos relacionar a força resultante da segunda lei e sequencialmente vamos falar melhor disso, mas cada coisa no seu momento. Nesse caso, o que eu tenho que entender é o seguinte: nenhum desses casos eu tenho mudança de direção e sentido. Ah, mas já se ele for frear ele vai mudar o sentido do movimento. Ok, mas não vai mudar a direção. Perdão. Isso mesmo, vai mudar a direção. E para dizer que é centrípeta, tem que mudar a direção e o sentido. Pode ser apenas um. Tá? Então, pensando dessa forma, no primeiro caso, não tem curva, logo a minha aceleração centrípeta é igual a zero. Então, não muda a direção e sentido. Tá? Mais uma vez, não mudou a direção e sentido. Então, não tem aceleração do tipo centrípeta. E, o último aqui, mesma história. Não mudou a direção nem o sentido, logo a minha aceleração centrípeta é igual a zero. Tá? Então, não tem curva, não tem aceleração centrípeta. Diferente do que você pode observar nos três últimos casos, que são os movimentos curvilíneos, movimentos de curva. Primeira coisa que você pode analisar de cara, tá? Todos eles têm aceleração centrípeta. Por quê? Em todos eles, independente dos valores numéricos, tá? Você percebe que muda-se a direção e o sentido da velocidade em cada instante. Dizemos então que você tem uma aceleração centrípeta e ela aponta para o centro da circunferência. Então, ela sempre vai apontar para o centro da minha circunferência. Então, aqui está a minha aceleração centrípeta, no primeiro caso. Aqui está a minha aceleração centrípeta, no segundo caso, sempre apontando para o centro, tá, gente? E aqui vai estar a minha aceleração centrípeta, também apontando para o centro da circunferência, ok? Essa questão da aceleração centrípeta, para alguns talvez seja novidade, mas fica tranquilo, nós vamos estudar futuramente movimento circular nas nossas próximas aulas. E aí você vai entender melhor o que é essa aceleração centrípeta e vai falar também de resultante centrípeta, frequência, período, outros conceitos relacionados ao movimento curvilíneo. Agora, você tem que entender que toda vez que eu mudo a direção e o sentido do movimento, eu estou pensando em ter uma aceleração centrípeta. E quando eu mudo o valor numérico, eu estou pensando na aceleração tangente. É isso que você tem que ter em mente, ok? E aí, pensando assim, se a curva tem aceleração centrípeta, já vou anotar aqui nos nossos balãozinhos para ficar claro. Então, ó, aqui eu tenho aceleração centrípeta e ela é diferente de zero. Isso vai acontecer em todos os casos. Então tá aqui, diferente de zero. Todos eles, todos, tá? E a tangente? Tangente é uma mudança no valor numérico, né? Então eu tenho que entender se está ou não acontecendo uma mudança de valor numérico. Vamos lá. Primeiro caso, primeiro movimento circular, né, curvilíneo, uniforme. Quer dizer, o valor numérico é sempre igual. Se o valor numérico é sempre igual, isso quer dizer que não tem mudança no valor numérico. Logo, se a aceleração tangente é a variação da velocidade na intensidade, ou seja, no valor dela, e ele não mudou,
não existe aceleração tangente. Então, aceleração tangente é igual a zero. Porém, no próximo caso, olha que interessante. A velocidade era 2 e ela aumentou para 8. Então, houve uma mudança na intensidade. Então, ele tem uma aceleração. Essa aceleração é uma aceleração, nesse caso, tangente, e ela está o tempo todo a favor do movimento. Então, ela existe e o valor dela é diferente de zero. Ela existe. Se o movimento, então, agora é retardado, o valor numérico diminuiu de 8 para 2. Isso quer dizer que a intensidade dela reduzindo, ela tem uma aceleração também tangente, e essa aceleração é contrária ao movimento. Então, ele está reduzindo o valor da velocidade. Tá? Então, ela existe e ela é diferente de zero. Ela existe. Tá? Agora, em conceitos gerais, quando vamos escrever o que é uma aceleração vetorial, nós escrevemos que a aceleração do tipo vetorial, ou vetor aceleração vetorial, é igual o vetor aceleração tangente mais o vetor aceleração centrípeta. Em outras palavras, é a soma vetorial. Não esquece que soma vetorial não é a mesma coisa que soma algébrica. Nós falamos disso na aula sobre soma vetorial. Então, se tinha lá os casos especiais, lembra? Se eu tenho dois vetores para o mesmo lado, eu faço a soma algébrica, porém, se eu junto dois vetores e os sentidos são opostos, eu subtraio seus valores. Se eu junto dois vetores e eles ficam perpendiculares, eu faço Pitágoras, certo? E tudo respeitando a lei dos cossenos, como já dissemos em aulas anteriores, mais cuidadinho, tá? Então, nesse caso, o que eu posso afirmar em cada um deles? Olha lá. A aceleração tangente é zero e a centrípeta também é zero. Se a vetorial é a soma das duas e as duas são zero, logo a centrípeta zero, tangente zero, vetorial também zero. Então eu escrevo aqui: aceleração vetorial igual a zero. Se eu vir para você e falar, ó, centrípeta é zero, esse cara não existe. Mas a tangente existe. Logo, o que eu entendo? Eu entendo que a aceleração vetorial é a própria aceleração do tipo tangente. Ou seja, ela existe e como não tem a parte centrípeta, ela é a própria tangente. E a mesma coisa no de baixo, não tem centrípeta. Logo, a aceleração vetorial é a própria aceleração tangente. Top? Do outro lado, mesma história, só que eu tenho que tomar cuidado, hein? Repara que os dois últimos casos, aceleração centrípeta e aceleração tangente ficam perpendiculares entre si. Ora ele está do mesmo lado, ora eles estão contrários, mas são perpendiculares. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque quando é perpendicular, lembra que eu te falei? Vetores perpendiculares, 90 graus, você vai fazer Pitágoras. Okay? Então, primeiro eu vou no caso do uniforme. Movimento uniforme, se a aceleração tangente é zero, lembra o que eu falei? A vetorial é a soma da tangente com a centrípeta. Se a tangente é zero, só sobra a centrípeta. Então, no primeiro caso, a aceleração vetorial é a própria aceleração centrípeta. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nesse caso agora, a aceleração tangente, aqui ó, o vetor aceleração tangente é perpendicular à centrípeta. E o que você aprendeu sobre isso? Que você projeta a tangente na ponta da centrípeta, que você projeta a centrípeta na ponta da tangente, correto? Juntando o começo com o final do desenho, você vai ter a aceleração, que nós vamos chamar de aceleração vetorial. Ela se torna a hipotenusa do triângulo. Nesse caso, resolução por Pitágoras. Então eu posso afirmar para você que, nessa situação, a aceleração vetorial, escrever aqui atrás, ó, ao quadrado, vai ser igual a aceleração tangente ao quadrado, mais aceleração centrípeta ao quadrado. Lembra? Perpendiculares entre si, Pitágoras.
E a mesma coisa vai acontecendo de baixo. Se você olhar, o vetor aceleração centrípeta e tangente estão perpendiculares entre si, 90 graus, ângulo reto. Mesma história, eu projeto, vou trazer aqui, ó, vou até apagar para levar para lá, para não atrapalhar, ó, trago a aceleração tangente para cá, trago a aceleração centrípeta para cá, tá? Vou até escrever aqui, ó, para você não confundir, centrípeta, tá? Junto o começo com o final do desenho. E aí você vai ter quem? Você vai ter aceleração vetorial. Então, novamente, igual ao anterior, ela se tornou a hipotenusa de um triângulo, cujos catetos são aceleração centrípeta e aceleração tangente. Nessa situação, repete-se então o processo. Eu vou ter que a aceleração do tipo vetorial ao quadrado vai ser a centrípeta ao quadrado, mas a tangente ao quadrado. Igualzinho nós fizemos no caso anterior. Ok? Essa aqui é uma matéria que você tem que tomar muito cuidado com os detalhes. Uma coisa que eu posso falar para você com um pouco de tranquilidade. Primeiro, se você teve dificuldade em entender o que é cada uma, a primeira coisa é voltar na que você já conhece, que é aceleração tangente. Estudar um pouquinho mais de move, compreender essa taxa de variação, chamaria de aceleração tangente. A outra parte da aceleração centrípeta, lembrar que ela é sempre para o centro da circunferência. A tangente e a centrípeta sempre serão perpendiculares entre si, tá? Nos casos que você tem as duas. Por quê? Porque centrípeta é sempre acompanhando o raio da circunferência, radial, né? E a tangente sempre tangenciando, então eles sempre serão perpendiculares. Quando acontecer de ter centrípeta e tangente, sempre vai dar Pitágoras. Isso te tranquiliza um pouco, porque o método não fica mudando. E nos outros casos que não tiver, é só você adotar uma e outra. Mas, principalmente a parte de aceleração centrípeta, nós vamos estudar de maneira mais profunda lá no movimento circular uniforme. E aí eu vou falar de aceleração centrípeta, resultante centrípeta, e vamos treinar bem mais. E isso vai te dar uma segurança maior depois para resolver esses exercícios. Mas, de maneira geral, já dá para você começar a treinar isso daí, ok? Galera, espero que vocês tenham entendido isso aí, tá bom? E até a nossa próxima aula.